Queridos, vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos abrir no capítulo 4. E eu quero ler aqui do versículo 25. Novamente, eu vou retomando sempre a mesma porção, né? Então leia comigo. Capítulo 4 de Efésios, 25 até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos, só para quem está acompanhando os estudos de uma forma geral, porque há alguns irmãos que estudam conosco, e eles gostam de estudar a epístola como um todo. Afinal, essa é a proposta, né? A gente ministra tantos temas dentro de uma epístola, 50 estudos, 60, não é? 30, 40, de modo que no conjunto se tem um estudo amplo de toda a epístola. Mas tem aqueles irmãos que ouvem uma mensagem ou outra, né? Gosta da mensagem 10, e gosta da mensagem 15, 17, e não acompanha, né? Então, para aqueles que acompanham o todo, até então, o esboço que nós temos traçado da epístola é, capítulo 1, o supremo propósito de Deus. Ou seja, o supremo propósito de Deus é o alvo final daquilo que Deus quer realizar em relação aos seus eleitos e predestinados. É um plano específico, não é um plano geral. Daí nós chamarmos o supremo propósito de Deus, supremo, não simplesmente o propósito de Deus, e não o eterno propósito que inclui todas as coisas, né? Mas um propósito supremo. Isso porque, quando os irmãos leem o capítulo 1, não tem como deixar de perceber que esse supremo propósito diz respeito a um homem corporativo, Cristo e a igreja, constituindo ali no capítulo 1, a igreja, os eleitos e predestinados de Deus, formando o corpo de Cristo, Cristo cabeça, e se nós temos um cabeça e um corpo, temos, portanto, um homem. E esse homem é um homem corporativo, é um homem coletivo, é um homem profético, como está em Efésios capítulo 1, debaixo de cujos pés todas as coisas estarão sujeitas. Aquilo que é dito lá em Gênesis capítulo 1, não é, sobre Adão, para reinar sobre toda a terra, governar sobre todas as coisas, se cumpre na pessoa do Cristo cósmico de Deus. Por que Cristo cósmico? Alguém pode perguntar. Porque não é o Cristo de Deus no sentido individual da sua própria divindade do Logos, mas é um Cristo que entrou na história. Ele está fora da criação, e ele entra na criação, ele se faz criatura, forma agora um corpo com esses eleitos, e constitui agora um homem, como eu disse, coletivo, um homem corporativo, que é muito maior agora do que a própria história. Porque esse homem tem um cabeça, esse cabeça é eterno. E nós, criados nessa criação divina, formando o seu corpo, somos seres históricos, temporais, não é? Temos a vida eterna que é atemporal. Então esse conjunto da criação com o incriado é que nós falamos esse homem cósmico, esse Cristo cósmico, esse Cristo maior
muito maior do que simplesmente o Cristo antes da sua encarnação e da sua morte e ressurreição. Alguém pode espantar, mas como assim? Então esse Cristo cresceu, esse Cristo ampliou, é muito maior? Basta vocês entenderem que, tratando-se do Cristo encarnado em Jesus, atente para esse detalhe. É dito então em João capítulo 2, que ali nós tínhamos o templo de Deus. Lembra quando Jesus fala assim, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei? Aí o versículo seguinte, que é o versículo 20, João capítulo 2, versículo 20 diz, dizia isso Jesus acerca da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele diz destruir esse templo, não era o templo físico de Jerusalém, era o seu corpo. E ele diz, e eu o reconstruirei em 3 dias. Ou seja, vai levantar esse templo vivo agora em ressurreição. Entenderam? O homem como o templo de Deus, o homem como a casa de Deus. Alguém diz, mas isso não responde o fato de você ter dito então que esse Cristo encarnado na morte e ressurreição é maior do que o Cristo anterior, antes da encarnação. Para entender o que eu estou colocando deste modo, e aqui não é simples teoria e tese para encher linguiça, mas é para os irmãos entenderem a grandeza do supremo propósito de Deus. Basta você pegar as profecias do Antigo Testamento referentes ao templo de Deus. Porque se há templo no Antigo Testamento, templo físico construído por Moisés, por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel, por Josué, no tempo pós-exílico, sim ou não? Então, se há o templo no Antigo Testamento, e esse templo era uma figura de um templo em realidade, no Novo Testamento, e qual é a realidade? É Cristo dizendo, destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruo em ressurreição. Então nós temos a figura, nós temos a realidade. Então, para eu entender melhor a realidade, eu olho para as figuras, eu olho para as metáforas, porque as metáforas, por serem símbolos, traduzem muito o significado. E quando eu olho, portanto, para esse símbolo que é o templo no Antigo Testamento, o que eu encontro? Eu encontro um templo construído por Salomão, em Jerusalém. Eu encontro esse templo que foi destruído por Nabucodonosor. E eu encontro esse templo agora restaurado e reconstruído no tempo de Zorobabel e Josué. Não o Josué de Moisés, o Josué sacerdote, tempo pós-exílico. Então, qual é a visão que eu tenho do templo enquanto figura? Templo construído, templo destruído, templo restaurado. Realidade. Cristo fala, ele é o templo de Deus. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então esse Cristo nesse tabernáculo é o templo de Salomão. Aí agora Jesus fala, destruir esse santuário, falava da sua morte. É o templo destruído por ocasião, quando Nabucodonosor destruiu o templo lá no Antigo Testamento. Ele diz, e eu em 3 dias o reconstruirei em ressurreição. É a restauração no tempo de Zorobabel e de Josué. Então, percebem que assim como temos uma estrutura no símbolo, temos uma estrutura na realidade? Alguém diz, mas até agora não disse por que o Cristo ressurreto é maior do que o Cristo antes da encarnação e morte e ressurreição. Aqui que está o grande segredo. Olhem agora novamente para a figura do templo no Antigo Testamento. Quando esse templo estava sendo reconstruído no tempo de Zorobabel, no tempo de Ageu, no tempo de Josué, o sumo sacerdote, já era o 3º estágio. O templo construído por Moisés, ou melhor, por Salomão, o templo destruído por Nabucodonosor, e agora estava sendo reconstruído. Se isso aqui representa o Cristo encarnado, o Cristo crucificado e morto, e agora o Cristo ressurreto, para eu entender o Cristo ressurreto, eu olho para esse exato momento que o templo estava sendo reconstruído, no templo de Ageu, no templo de Zorobabel. E quando então os anciãos que tinham visto aquele templo primeiro, antes de ser destruído, estavam lá lavando aquelas pedras,
e colocando no lugar, e reconstruindo, símbolo da ressurreição. Estão entendendo, pessoal? É complexo, né? Mas eu estou ensinando devagarzinho, tá? Símbolo da ressurreição, eles choravam, e aí veio uma profecia dizendo que eles não precisavam chorar, dizia Ageu, porque a glória desta segunda casa é superior à glória da primeira casa, trazendo para a realidade, a glória do Cristo ressurreto é superior à glória do Cristo encarnado. Então a resposta está aí. Agora, e a grandeza dessa glória superior é porque aqui nós temos um Cristo coletivo, um Cristo corporativo. É o que acontece conforme o próprio Cristo ensinou. Conforme o próprio Cristo ensinou dizendo, preste atenção. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer. João capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Olha quantas metáforas não tem a Bíblia. Quem é esse grão de trigo que caiu na terra? É Cristo. Ele é o grão de trigo. Caindo na terra por quê? Porque ele desceu dos céus, se fez grão e se tornou homem aqui na terra. Ele é o grão de trigo. Se ele não morrer, se ele não morresse, se ele fosse apenas o templo de Salomão, sem a sua destruição, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Ah, mas é grão. É grão. Continua sendo um grão. É bom ser um grão de trigo. Mas fica só. Mas se morrer, produz o quê? Muitos frutos. O único grão que é o Cristo encarnado, mediante sua morte e ressurreição, agora se torna um pendão com muitos grãos. Olha o Cristo coletivo aqui. Muitos grãos, porque aquele grão agora se manifesta em muitos grãos. Eu, você, vamos voltar, Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, de lá para cá, todos os que creram e creem no Cristo histórico, no Cristo encarnado, no Cristo crucificado, no Cristo morto, no Cristo sepultado, no Cristo ressurreto, no Cristo assunto aos céus e entronizado e exaltado, torna-se agora esses muitos grãos. Aí eu pergunto, a glória de um pendão não é muito maior do que a glória de um grão? E onde está o segredo de tudo isso? É que agora esse Cristo, ao se multiplicar e ao se dispensar para dentro desses muitos grãos, de todos esses que creram, é o modo de Deus no seu supremo propósito, capítulo 1 de Efésios, aquele homem corporativo de encher a terra da sua glória. Então, se você é um eleito, se você é um predestinado, se você é um membro desse Cristo corporativo, então Deus quer encher a glória dele por seu intermédio, que é um membro desse corpo, por meu intermédio. Todos nós, membros, os muitos membros, expressando a vontade do cabeça, expressando as virtudes do cabeça, enchendo a terra da sua glória e enchendo a terra da sua autoridade. Esse é o supremo propósito, capítulo 1 de Efésios. Esse breve resumo, eu sempre faço um resumo de tudo no início de todo estudo. E cada resumo é uma perspectiva diferente, falando a mesma coisa. Para os irmãos verem a grandeza, a riqueza e ao mesmo tempo irem absorvendo essas verdades. Para o cumprimento do supremo propósito, no capítulo 1 de Efésios, é preciso o capítulo 2. Ou seja, a obra de redenção, a cruz de Cristo. Sem a cruz não existe redenção. Sem redenção não pode haver o cumprimento do supremo propósito. Capítulo 2. Capítulo 3 de Efésios, é dito que essa cruz do capítulo 2, que abre os dois braços para o antes de Cristo e para o depois de Cristo, como quem abraça a história, passado e futuro, como quem traz todos no tempo e no espaço para si, é uma cruz de alcance universal. E por ser uma cruz de alcance universal, se torna no capítulo 3, ou se apresenta no capítulo 3 de Efésios, como um mistério que ninguém podia compreender. Qual mistério? Essa universalidade da cruz. Ninguém podia compreender
como Deus faria, qual o instrumento que ele usaria, quais os motivos que o impulsionaria a redimir, não somente os judeus, não somente os ocidentais, não somente os homens, não somente os ricos, não somente os nobres, mas como que ele poderia salvar toda a humanidade, como ele poderia alcançar inclusive Adão, que no eixo do tempo e no olhar histórico, ele nem mais existe para nós. Como pode uma cruz histórica alcançar um homem que passou pela história, não está mais na história? Então, esse é o mistério revelado da cruz no capítulo 3 de Efésios. Explica esse mistério. O capítulo 4 mostra o resultado da cruz. Qual é o resultado? A unidade. Eu tenho dito isso com insistência, e eu acredito que tem 6 ou 7 irmãos que estão me entendendo. Quando eu falo 6 e 7, não quero dizer esse número exato, mas é mais ou menos isso. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. No sentido de que unidade não é unidade nacional, enquanto brasileiros. Porque existem 200 e poucas nações reconhecidas, né? E tantas outras não reconhecidas pela ONU, mas não importa essa questão. O fato é que não é uma unidade nacional, não é uma unidade de uma família, de um núcleo familiar, não é uma unidade religiosa, não é uma unidade denominacional, porque todas essas unidades que eu estou citando aqui, na verdade, não passam de pequenas ou grandes divisões. Porque as pessoas não querem a unidade, elas querem a unidade no meio da separação. Por exemplo, se o cristianismo todo se levantasse e dissesse nós somos um, essa hipótese não existe, vocês sabem, né? O cristianismo, se eles todos conseguissem gritar somos um, o que é impossível, porque os batistas não vão levantar as mãos com os TJs. Não vão. E nem os adventistas vão levantar as mãos com os espíritas, que também se declaram. E eu não estou pregando aqui ecumenismo, ignorar a doutrina, não. Na verdade, a primeira coisa para nós começarmos a perceber questão de unidade religiosa é começar do princípio fundamental de eliminar toda e qualquer doutrina inventada pelo homem. Aí nós vamos... É como se você chegasse num terreno baldio, há muitos anos abandonado, você quer construir uma casa. A primeira coisa é o quê? Passar uma patrola e arrancar os tocos, os troncos, as raízes, as pedras, os matos, os entulhos, tirar tudo. Esse entulho de um lote que está abandonado há milênios, são as doutrinas que os homens vão plantando e abandonando, usos e costumes e conversa fiada que não tem futuro. Se tirar tudo o que o homem inventou, o lote fica limpo. Vamos nos deter somente naquilo que é essencial. Somente naquilo que Jesus disse. E aquilo que Jesus não é, aquilo que Jesus não fez, e aquilo que Jesus não falou, você deixa de fora. Não é simples assim? Ai, que maravilha. Aí se poderia proclamar uma unidade no cristianismo. Mas ainda que o cristianismo proclamasse a sua unidade, seria uma unidade de uma facção. Seria a unidade de uma fatia. Seria, então você vê que todas essas ditas unidades, na verdade são unidades internas, mas externamente são facções. São separações. Ou seja, nós aqui nos separamos do mundo inteiro e proclamamos a unidade entre nós. É uma farsa, né? É uma grande farsa. Então, não é uma unidade nacional, não é uma unidade eclesiástica, não é uma unidade denominacional, não é uma unidade estatal, não é uma unidade da minha família, somente quem... Não. É a unidade que somente a cruz de Cristo pode realizar. Gente,
capítulo 2, eu falei que é o capítulo 4 de Efésios, é o resultado da cruz no capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, a cruz elimina toda a parede de separação. Leia Efésios 2. E a cruz, ela elimina toda a distância, porque os que estavam perto e os que estavam longe são reunidos no centro da cruz. E não é somente uma unidade de aproximação, é uma unidade orgânica, porque no capítulo 2, versículo 15 de Efésios, diz que agora todos os reconciliados se tornam um só corpo com Deus, por meio da cruz. E é dito que o estrangeiro alcançou a família de Deus. Não há mais estrangeiro. Então, o resultado da cruz, capítulo 2, no capítulo 4, é a unidade. Unidade enquanto o resultado máximo da obra de redenção. Quando todo ego é destruído, todo ego é quebrado. Que maravilha. E agora Paulo vai dizer, esta unidade é representada por 3 metáforas. A metáfora do corpo de Cristo, a metáfora da noiva de Cristo e a metáfora do exército de Deus. Nós temos a metáfora do corpo, a metáfora da noiva, a metáfora do exército. É o que ele mostra no capítulo 4, o corpo de Cristo. Capítulo 5, graça e paz, querido. Capítulo 5, a noiva de Cristo. Corpo de Cristo no capítulo 4, noiva de Cristo no capítulo 5, o exército de Deus no capítulo 6, encerra-se a epístola. Portanto, o nosso foco agora é observar e compreender cada uma dessas metáforas, para que quanto mais você entende a metáfora do corpo, a metáfora da noiva, a metáfora do exército, você vai compreendendo por vários ângulos, por vários prismas, por várias perspectivas, o que é a unidade. Esse grande resultado da obra de redenção, para o cumprimento do supremo propósito de Deus. Perfeito? Quando então Paulo fala sobre o corpo de Cristo, capítulo 4, chega no momento em que ele vai fazer uma abordagem um tanto prática da coisa. É como que ele dissesse, uma vez que você sabe que todos os membros do corpo de Cristo são pessoas que outrora, no seu aspecto divisível, de divíduo, mas não é divíduo, é indivíduo. Não, indivíduo é um fato. A palavra indivíduo quer dizer aquele que faz parte do todo, e do todo não pode ser dividido. É é não. Divíduo, indivisível, não divisível. A ideia de indivíduo é o camarada que, fazendo parte de um todo, do todo não pode ser separado, não pode ser. Essa é uma verdade fatal, inexorável, inquestionável. O problema é que com a entrada do pecado, nasce uma fantasia, que é o ego. E esse ego agora se julga divisível. Ele se julga divisível. Ele se julga independente do todo. Perfeito? Então agora a grande ideia aqui é que esse indivíduo, ele agora se entende como parte do todo, então ele é membro do corpo. Quando você entende essa questão dessa unidade, a pergunta que surge no momento é: qual é a natureza desse corpo? Qual é a natureza desse corpo de Cristo? Quais as suas características? Quais são as suas virtudes? Tem esse corpo de Cristo vícios? Tem esse corpo participação em alguma treva? Aí Paulo vai entrar no aspecto prático para dizer como é esse corpo. E como que cada redimido se encontra agora indivisível e indivíduo na individualidade do corpo de Cristo. Perfeito ou não? Aí, ao falar de modo prático, ele vai apontando que nesse corpo não pode haver mentira. Versículo 25, já falamos sobre isso. Neste corpo, versículo 26, não pode haver ira que se torne uma raiz de amargura. Não se pode ser uma ira dormida ou adormecida.
Não pode ser uma ira que passe para o outro dia e se torne um ressentimento. A ira tem que ser tratada. E ele vai dizendo então que aqueles que fazem parte dessa unidade, eles não dão lugar ao diabo. Eles têm a percepção de que no corpo de Cristo não há divisão. No corpo não pode haver divisão. Não há e não pode haver. Não há, porque nada que o homem faça é capaz de romper uma unidade orgânica do corpo de Cristo. Que a unidade orgânica não depende do que eu faço, depende do que sou. Perfeito? Se o meu dedo insistir que ele é individual, não é por isso que ele perde a unidade do corpo. Certo? Então, nesse corpo não pode haver divisão. E não havendo divisão, pode ser que o membro é que possa projetar na sua mente uma ideia de divisão. Então, Paulo diz que esses que fazem parte, eles compreendem que todo espírito diabólico, a palavra diabólico significa separação, aquilo que se separa, aquilo que é rompido, aquilo que se separa do todo, aquilo que é arrancado. Isso é diabólico. Diabo quer dizer aquele que se separou, aquele que rompeu. Por isso que a maior característica dele é acusador, que ele se colocou em oposição. Não é? Então, não dê lugar ao diabo, não dá lugar ao diabo, é uma característica da saúde dos membros desse corpo de Cristo. E aí então, nós fizemos na semana passada uma relação entre não dar lugar ao diabo e enchei-vos, ou melhor, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Perfeito? Então, nós estamos mostrando o quê? O que tem nesse corpo e o que não tem nesse corpo. Para que esse corpo de Cristo seja sadio de modo prático, para que você, enquanto membro do corpo de Cristo, seja um membro sadio, que promova saúde para o corpo, então é preciso atentar para tudo isso. Na sequência, o apóstolo Paulo diz no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Há muito pouco a se falar nesse versículo, né? Porque é muito óbvio, né? O apóstolo toca aqui numa questão muito melindrosa, mas esse melindre, ele só existe porque nós não atentamos para um grande detalhe. Alguém fala assim, aquele que roubava não rouba mais. A primeira pergunta é, ora, mas por que dizer isso na igreja? Por que falar isso para a igreja? Para alguém falar, para mim não faz sentido. Para Paulo fazia todo sentido. Camarada vem de roubar, se converte no sentido prático da coisa, entra na comunidade, aceita Jesus, mas não foi tratado nesse vício do roubo. Não pode ver uma carteira que ele está buscando uma oportunidade. Isso também passa não somente por aqueles que roubam, roubando, porque tem níveis de roubo, né? Por exemplo, o assaltante, ele rouba, ou não rouba? No sentido geral da palavra. Só que ele é audacioso. O nível de roubo dele é de uma audácia inexplicável. Que ele sai de casa para assaltar. E ele leva consigo uma arma. Então ele vai roubar o que é do outro na força. O que para outros ladrões não faz sentido. Fala, não, para que esse enfrentamento? Se eu posso ficar tranquilo, né? Aí tem o outro que rouba também, mas ele prefere entrar na casa do outro quando o outro viaja. Ou seja, eu vou fazer o mesmo que o outro faz, mas sem o enfrentamento. Eu vou ser o salteador, saltar o muro, saltar a janela e pegar os bens e levar. Também está roubando ou não? Mas percebe que há um nível de menos impacto do que o assaltante da arma? Sim ou não? Mas tudo é roubo. Mas também há aquele que fala, não, é muito perigoso entrar na casa de alguém. Vai que, né? Um vizinho vê, chama a polícia. Tem aquele que é mais manso e lerdo.
E prefere ficar aqui assim, né? Cantando, né? Cantando, com as mãos levantadas, e aí puxando para cá o celular do irmão. Não é? Aquele manso que ele não quer problema com ninguém. Então ele vai levar o celular do outro, vai levar a bolsa do outro, ele vai levar um casaco de alguém. Ele está roubando, ele tem consciência do seu roubo. Mas é um nível bem elementar, mas a ação é a mesma, sim ou não? Mas aí vem um outro nível, que é o mais imperceptível. É aquele que a pessoa rouba sem a consciência do roubo. Sem a consciência. É quando você vai ao mercado, por exemplo, e você paga lá um produto, e na hora a pessoa do caixa, ao te devolver o troco, você percebe ali, no lapso, que o troco foi a mais. Você percebeu que a pessoa, aí você já junta tudo, já vai saindo com os pacotes. Né? A pessoa é problema dela. Não, não é problema dela. É problema seu, porque ela não percebeu. E você percebendo, está levando o que não é seu. Então o problema não é dela, é seu. E aí depois que a pessoa sai do mercado, vai contar o dinheiro para saber se de fato a percepção estava exata. A frustração é quando percebe que estava certo. Puxa vida, deixei de ganhar o que não era meu. Aprenda uma coisa, alguém passou um troco, você percebeu que não está certo, você fala, não está errado o seu troco. Como está errado? Não, faz as contas direitinho. Está passando aqui R$10, ó. Você devolve. Porque se você levar, você leva o peso do roubo, porque se não é seu, é roubo, não é seu. Sim ou não? E a outra, coitada, vai ter que pagar do bolso dela, porque ela vai ter que acertar no final do dia. Então você comete vários delitos num só. Você comete o seu próprio roubo, você gera um dano para o seu próximo, e tudo isso vai caindo como débito na sua existência. Tem pessoas que estão com a existência cheia de débitos. Ah, mas porque Deus é amor. Não, Deus é amor. Você não se preocupe com isso, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele criou o universo com leis próprias e inexoráveis. Ou seja, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Olha, é dito lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. Lançar pão sobre as águas. Estou colocando um exemplo contrário do que eu estou dizendo agora. Uma coisa é você tomar do outro. Mas estou tentando demonstrar como que a Escritura fala de uma lei natural criada por Deus. Como é que alguém vai lançar pão sobre as águas? Me responda. Não vai fazer perecer o pão? Agora, pão ele vai dissolver, vai acabar. Mas a ideia da metáfora já traz a ideia de que quando alguém doa algo, ele não pode ter a percepção ou o entendimento de que ele está perdendo. Você entende? Tem pessoa que ajuda, né? Mas depois ele fica, puxa, lá foi cenzão, meu Deus do céu. Ele doa, mas com sentimento de perda. Então, o lançar o pão sobre as águas é não no entendimento de que ele perece, ou seja, não tenha isso, mas no sentimento de que aquela água ela está em círculo. Há uma fluição, ela está correndo. E ele diz, e esse pão lançado, um dia você o encontrará, ó. Ele está indo, foi, olha lá, frente de você, ó o pão aqui que eu lancei nas águas. É a lei natural do retorno. Não é, eu não estou dizendo, não é uma lei da barganha. Porque se você der, achando que vai recolher o pão de volta aqui, você dá um pão de sal para ganhar uma broa, meu filho, aí a própria lei diz que ela só vai, não volta. Porque o princípio não é dar. Lançar o pão sobre as águas é você abrir mão, ó, dá. E a lei natural traz de volta. Mas se você joga para, você não está dando, você está
negociando. E essa lei da negociação não existe. Então, voltando aqui para o ponto negativo, quando nós fazemos esse tipo de coisa, do troco, né? Esse aí é um roubo inconsciente. A pessoa fala assim, eu estou roubando? Não, não tem assim na cabeça dela. Eu tenho uma vantagem, é só uma vantagem. Aí a pessoa justifica assim, porque se fosse eu que tivesse dado a mais, a pessoa não me devolveria. Ou seja, você justifica o seu erro com o erro alheio. O que não justifica. É quando você pega no ambiente de trabalho, tem muito aqui, ó, tem tanto clipe, tanto. Leva só uma caixinha. Pode ser a fábrica do clipe. Não é seu. Então, quando Paulo diz que aquele que roubava não roube mais, lógico, a dimensão que ele está dando aqui é a dimensão daquele que tem um roubo por profissão. A dimensão que Paulo dá. Ele fala assim, antes trabalhe. Né? Deixe de praticar o roubo enquanto uma profissão e vá trabalhar com as próprias mãos. E nós estamos dando uma dimensão no sentido de que roubo é toda e qualquer ação, consciente ou inconsciente, que você tira do outro que lhe pertence e leva consigo aquilo que não é seu. Pronto, isso aí é um sentido geral. Então, no corpo de Cristo, um corpo sadio, não pode haver isso. Então, se você, porventura, tem esse vício, seja do maior nível ou grau ao mais inferior da inconsciência, que tal começarmos a pensar? Puxa, temos o exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, como tal, ele roubava de uma maneira legal. Porque existe a maneira legal também de roubar. O que é a maneira legal? Quando você usa da lei, ela te favorece para você tirar o que é do outro. Não é? De todo modo. E aí então Zaqueu, um servidor público de Roma, quando é dito, observa só como são as coisas, né? A Bíblia tem que ser lida dessa maneira. Zaqueu queria ver Jesus, subiu numa árvore porque ele era pequeno. Jesus então parou e disse, Zaqueu, desce que eu vou pousar em sua casa hoje. Eles vão, entram, mas o sentido espiritual desse descer e ir à casa de Zaqueu, entrarem, Jesus pernoitar na casa de Zaqueu, se dá quando Jesus fala, hoje entrou salvação nesta casa. Quando entrou salvação naquela casa? Quando Zaqueu declarou, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver. Esse princípio é extraordinário. É o princípio da restituição. Agora, por favor, não quero que ninguém se sinta desesperado. No sentido de que você fala assim, puxa, mas no passado eu fiz isso com aquela pessoa e eu não tenho como restituir. Mas você vai ficar com um problema de consciência. Recorra à misericórdia de Deus. Mas se você tem, por que não restituir? Foi o que Zaqueu disse. Quando salvação entra na casa, é porque ele disse, aquilo que eu defraudei, eu vou restituir. E aí, como ele tinha muito, ele se propôs, inclusive, a distribuir entre os pobres todo o lucro que ele teve, que foi fora da legalidade, fora da verdade, fora do evangelho, 4 vezes mais aos pobres. Então, esse exemplo de Zaqueu é o exemplo de quando a salvação entra no indivíduo, esse problema é tratado. Não tem como. E nós precisamos falar dessas coisas, porque ninguém fala dessas coisas. Ninguém fala. Qual é o pregador que fala isso no púlpito? Não é, até porque não é do interesse de ninguém, né? Ninguém está interessado nessas coisas. Mas nós precisamos nos interessar, porque Paulo está falando sobre a unidade. A unidade é uma condição espiritual sadia, em que todas as coisas negativas aqui colocadas não fazem parte. Continuando, ele diz assim, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, esse texto sobre a palavra torpe e a palavra
boa para edificação, é um texto que nós devemos ponderar com bastante equilíbrio. Isso porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos. A única diferença nossa para um animal, no sentido que nós vamos falar agora, é que nós damos nome às coisas, e eles não dão nome a nada. Perfeito? Então o cachorro andando pelado na rua, pelo menos os cachorros do meu tempo era tudo pelado. Hoje os cachorros são vestidos, né? Por causa do pet shop e tal. Mas vamos falar do meu tempo. Eles andavam ali com as suas coisas de fora. A fêmea e o macho. Para eles só tem duas funções aquele negócio. Né? Para fazer xixi ou cocô. Ou para fazer o coito, quando a natureza exige. Fora disso, não há adultério, não há prostituição, não há impureza, não há vergonha. Sim ou não? Nós, semelhantemente como eles, nós temos o dom da linguagem, damos nome, conversamos sobre o assunto, você sorri de situações. Então é uma coisa muito vasta. Então, qual é o equilíbrio que eu preciso que os irmãos entendam quando se fala de palavra torpe? Na minha infância, e eu falo isso com todo respeito à minha mãezinha, mas a minha mãezinha, ela sempre foi muito fiel nos seus conceitos, na sua consideração. Lá em casa nós não podíamos falar nada, nem o nome da parte do corpo. Tudo era pecado. É o chamado palavrão. Palavrão. Então, você não tinha o que fazer. Se estivesse doendo numa região difícil, você tinha que ficar calado. Não pode falar. Se falar, apanha. Um beliscão, comia. Colocava a gente de jejum o dia inteiro. E o pior, todo mundo comendo, e só um de joelho no quarto de jejum o dia todo. Ia para a pressão, aquele cheirinho de osso cozido, a gente comia muito osso cozido. Né? Bucho dentro do feijão. Já comeram bucho? Dentro do feijão. Não tinha muito tempero, falava aquele cheiro de rabujo dentro de casa, mas estava lá. E 5 pessoas dentro de casa, minha mãe mais 4 filhos, só um de castigo. De jejum o dia inteiro. E todo mundo lá rindo, contando casa, e comendo, e um lá. Porque falou uma palavra, o nome da parte do corpo. E o pior, como não tínhamos educação formal, não tinha ninguém para ensinar que se chama nádega a parte de trás, a gente só sabia bunda. Não tinha a instrução. Entenderam? Porque esse nome mais chulo, mais do vulgo, é comum de se ouvir. Você não ouvia a palavra nádegas. No dia que nós ouvimos, você vai lembrar, nós achávamos engraçado. Nádega, nádega. A palavra soava engraçado, de tão estranho que era para nós. Então, se falasse a palavra que eu acabei de falar agora há pouco, não vou ficar repetindo para eu não ser estigmatizado, aí, palavrão. Eu falo o que então? Popô. Popô. Aí o pior, cresce, e se continuar crescido, falando popô, mas você desse tamanho chamando popô. Ou seja, não tem jeito para o indivíduo. Ele não pode falar nada, porque tudo é palavrão. Poxa vida, que santidade é essa que você tem? Eu ia falando, que santidade, aí ia vir outra palavra aí que está dentro do assunto. Vocês entenderam? Que diabo de santidade é essa que você agora não pode fazer nada? Para de mentira que você não é isso que está dizendo que você é. Para de bobagem. Aqueles crentão, santarrão, não fala uma palavra, mas bate na mulher, é ignorante com os filhos, espanca os filhos, não paga o que deve. A frente dos irmãos é a seda, coisa mais linda. No trabalho, só quem trabalha com o indivíduo sabe quem ele é. Então, nós precisamos de equilíbrio. Temos que resgatar o que é uma palavra torpe. Eu vou trazer aqui algum conhecimento linguístico que eu possuo e para os irmãos poderem ter paz na vida, na existência de vocês. No sentido de que
As palavras, elas são criação humana. O dom da linguagem é divino. As palavras são invenções. Certo? Por exemplo, quantas palavras vão sendo incorporadas no vocabulário ao longo da nossa história? Não são palavras novas? O que se chama de neologismo. Tem o estrangeirismo, quando você exporta uma palavra de outra língua para a sua língua. Por exemplo, deletar. Essa ideia vem do inglês. A ideia. Não tinha essa palavra. Até que o mundo tecnológico, cibernético, nos obrigou a aprender a palavra deletar, nesse sentido. Tem que deletar essa frase aqui, ó. Se não fosse o mundo cibernético, diríamos, tem que excluir. Impeachment é uma palavra inglesa, mas não temos uma palavra portuguesa que traduza essa situação política, esse procedimento político. Enfim, mas o neologismo é quando se cria também uma palavra nova para significar um fenômeno novo. Então, as palavras são humanas. Perfeito ou não? Agora, sabendo que as palavras são humanas, precisamos entender que as palavras, elas, no eixo do tempo, você começa a usar uma palavra lá atrás, ela nasce com um significado. Você vai usar, deixa eu tentar ser simples, mas sem perder o sentido. Você vai usar aqui um corpo linguístico, um corpo de fonemas, dá para entender? De vogais e de letras, de sons. Mas esse corpo que é pronunciado ou escrito, ele tem que conter um sentido que não é material, é o sentido de algo. Então, se eu falar óculos, essa palavra O-C-O-L-O-S, isso aí, isso aqui é a realidade do que esse som significa. Então, uma palavra nasce com um sentido, lá atrás. Com o tempo, essa palavra vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, se desgastando, aí, até se esvaziar do significado original e vai assimilando outro significado com o tempo. E é uma palavra que significava uma coisa num tempo, no outro já significa outra coisa. Entende ou não? Você imagina, camarada criado na favela, na roça, no subúrbio, nos guetos, passou a vida inteira ouvindo a palavra moleque. Seu moleque, sai daqui, moleque, pega o moleque. Esse moleque é bacana, moleque sangue bom, vida toda. Aí chega na igreja, não pode falar a palavra moleque. E o pior é que esse exemplo é até mais engraçado do que outros, porque esse não faz nem sentido histórico. Moleque vem de Moloque. O deus Moloque. Aí agora você não pode mais falar moleque, porque... Ó. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu tenho um exemplo. Vamos pegar outro aqui. Que criança danada. Uma palavra normal. Quem diz que essa criança é danada, ele quer dizer essa criança é sapeca. O sentido é esse. Mas se você pegar um dicionário, danado é condenado ao inferno. Você não pode falar, eu posso falar danado, porque o sentido de danado não é condenado ao inferno, que ninguém usa a palavra danado com tal significado. O dicionário está falando, mas ele é mentiroso. Ele tem que, no mínimo, colocar lá uma ressalva. No ano de 1714 significava isso. Não hoje. Não hoje. Vocês entendem? Eu estou falando aqui de linguística, com toda a autoridade que eu tenho para falar do assunto. Então, você não pode achar que falar que o outro é danado está chamando ele de condenado ao inferno. Para. Quer ver um exemplo muito interessante? Muito interessante. Eu fui criado assim. Quando a criança se dirige ao adulto, chama ele de senhor. Ou se for mulher, de senhora. Quando um menino, filho, se dirige ao seu igual, seu irmão, chama de você. Perfeito?
Então é senhor e senhora, ou você. Pelo menos na minha região, nunca se dirigia ao pai ou à mãe chamando tu. Não porque a minha mãe fala, eu sou teu parceiro, me chamar de tu? Não, tá entendendo? Aí você imagina, aí você vai para a escola. Aí na escola você aprende assim, olha, primeira pessoa, quando é você, você fala eu. Quando é o outro, chama de tu. Não, não pode chamar de tu. Entenderam? Mas o problema não é esse que eu quero colocar. O problema é que chega na igreja, os tempos estão bem modernos, tranquilos, né? Aí a pessoa faz um hino, vai cantar na igreja, aí fala, deixa eu ver se eu recordo de algum hino que tem essa expressão. Não, eu quero outra, eu quero uma que tem a palavra você, referindo-se a Deus. Tem um hino que ninguém é igual a você, Senhor. Digamos, né? Ninguém é igual a você. Aí o irmão faz uma tromba, aqueles irmãos mais antigos. Você está chamando Deus de você? Estou tentando mostrar, estou falando de palavrão. Mas para os irmãos entenderem o que é palavrão, vamos entender primeiramente o que é o corpo físico da palavra, o corpo sonoro e o sentido. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Daqui a pouco eu vou chegar no palavrão. Primeiramente, uma aula de linguística. Aí, irmão, você não pode chamar Deus de você. Aí eu falei, você sabe qual é a história do você, do tu? Isso no contexto religioso? Ele vai falar, não sabe, lógico. A Bíblia católica, a Igreja Católica vem de uma tradição linguística do latim. Certo? A primeira tradução da Bíblia foi feita pela Igreja Católica, na pessoa de Jerônimo. Essa tradução chama-se Vulgata, a língua do povo. Então, toda vez que a Igreja Católica, não é só a Bíblia não, a Bíblia, são as rezas, sempre que a Igreja Católica, por ela ter uma tradição latina, linguística latina, ela se refere a qualquer Deus ou santo por terceira pessoa, ou segunda pessoa do plural. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vosso. Porque a segunda pessoa do plural é chamado de plural majestático. Ainda que se dirigisse a uma única pessoa, se fala vós. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós não é coletivo? Vós não é mais de uma pessoa? Como é que eu falo assim? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores? Não. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Mas Maria não é uma pessoa só? Como é que se diz convosco? Se convosco é segunda do plural. Deveria ser o Senhor é contigo. Mas a Igreja Católica tem uma tradição linguística do latim. Então, todos os textos bíblicos, as rezas, os cantos, quando se refere a uma pessoa que tem uma majestade espiritual, de Deus aos santos, dos santos a Deus, sempre vossa, vosso, vós, e etc. Quando veio a primeira tradução, agora protestante, isso em 1500 para cá, eu não vou saber agora com precisão qual foi o ano da tradução da Bíblia de Lutero, para o alemão. O protestantismo mudou. Agora, sempre ao se referir a Deus, se refere na segunda do singular. Teu, tua, ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui, seja o vosso nome. Aqui, seja o teu nome. Entenderam? Mas isso foi no final da Idade Média. O tempo vai passando e hoje, quantos de nós usamos teu, tua, ti? Quantos de nós? Só o povo do sul. Paraense também? Tem o paraense, tem os sulistas, né? O catarinense. Só que esses que usam segunda pessoa do singular não fazem a concordância adequada. Tu fala,
né? Eles não fazem concordância. Mas quem é que vai ficar aqui o dia todinho? Porque vós que hoje me ouvis, sabeis que... Para, não vou dar conta, não vou ficar aqui. Ninguém merece isso. E nós falamos o quê? Nós falamos você. Com todo o respeito. Não há desrespeito em se dirigir a alguém por você. Não há desrespeito. Até porque, para quem acha que chamar o outro de você é desrespeito, basta você buscar a origem de você. Você é segunda pessoa do plural. Ou do singular, vocês do plural. Vossa mercê. Vós, mercê, ou mercê. Você, olha como vai reduzindo. C. Acabou no C? Não, o último vai ser. Ah, não, tem VC. VC. Entendeteis? Daqui a pouco vai acabar. Não tem mais o que falar, porque vai acabando. Mas você, do ponto de vista histórico, é elegante. Mas aí cria-se um problema na igreja, porque a pessoa dá valor ao formato, né? Ao aspecto físico da palavra, mas não se atenta para o significado. Depois de falar tudo isso, e o que nós quisemos falar com tudo isso as palavras não têm significado próprio e absoluto. Não tem. Perfeito? Quem dá o significado somos nós. De modo que quando você, muito crente, santarrão, está irado com o outro, você fala assim, esse abençoado. Quando você fala com essa cara assim, esse abençoado, você está com raiva no seu coração. A forma física é bonita, abençoado. Mas você injetou um conteúdo perverso e, portanto, agora abençoado se torna um palavrão por causa da sua intenção. Vocês entendem ou não? A nossa língua popular do dia a dia, do cotidiano, lógico que nós precisamos de um refinamento, porque você não vai falar num púlpito com uma linguagem coloquial. Se você é um professor de faculdade, você não vai chegar na faculdade com uma linguagem do vulgo. Se você é um palestrante, você não vai chegar na área, no mundo corporativo, fazer uma palestra com palavras do vulgo. Porque aí vocês têm que saber adequar a sua linguagem. Perfeito? Agora, a ideia as palavras, elas ganham significado a partir da sua intenção. Certo? Você pode fazer um xingamento com uma palavra bonita. E você pode falar uma palavra convencionalmente tida por chula, sem ela significar absolutamente nada. Por exemplo, nós estamos cheios de interjeições na nossa língua. O que é interjeição? É uma palavra que não quer dizer nada, mas quer dizer apenas um espanto. Você fala assim, puxa vida. Aí eu pergunto, de onde é que veio puxa? Não é alguém querendo dizer outra palavra e não pode dizer outra palavra, criou uma outra palavra que tem o mesmo sentido da outra e que no final é a mesma coisa, mas ninguém diz nada. Poxa vida. Tem um puxa vida, tem um poxa vida. E tem várias outras coisas que a gente pode falar. A pessoa fala vixe, nós falamos vixe, né? Que vem lá de Virgem Maria. Então era Virgem Maria. Que se tornou depois só Virgem, deixa a Maria de lado. Aí Virgem, aí o mineiro vixe. E o nó. O mineiro fala nó. Nó é o quê? Nossa Senhora. É porque dá trabalho falar Nossa Senhora. Você fala nó. Pronto. Então nós estamos cheios de interjeições na língua. Quer ver? Uma interjeição que os crentes usam muito, sobretudo ao povo mais novo. Quer ver? Me fugiu agora uma palavra engraçada, interessante,
que parece com uma outra muito feia, e que quando dizem a palavra feia, ninguém pensa da coisa feia, porque a coisa feia não existe na linguagem. Mas está lá a palavra. Né? Se eu estivesse num ambiente bem informal, eu falaria. Mas vamos lá. Não é caramba. Não, é uma outra palavra. Enfim, um dia eu... Não, mas não, é uma palavra que os crentes inventaram. É o palavrão gospel. Né? Na verdade, é o palavrão falsificado do Paraguai, do palavrão original. A primeira que você falou? Caracas. É querendo falar outra palavra. Aí ela vai inventando para cá. Enfim, vocês entenderam. Então, não se sintam fossilizados, a não ser que você tenha o intuito de dizer exatamente o que se diz que a palavra diz. E aí, quando você quer falar um palavrão com a palavra lícita, você pode usar o nome próprio e científico da coisa, que não pode ser palavrão. Né? Garganta, orelha. Aí tem um outro nome aqui, não tem? Quando você quer fazer aí esse nome que eu não vou dizer, porque vão dizer que é palavrão, você pode usá-lo de um modo e de outro. Você pode usar do modo científico, no modo linguístico, ou você pode pegar a mesma estrutura, com os mesmos fonemas, para fazer significar impureza. Vocês entenderam, não? Isso tudo hoje está chato, né? Então, não quer dizer que você está em casa, de boa, com sua família, seus amigos, aí você fala lá uma palavra, o irmão fica... Gente, calma, ele falou uma palavra não convencional num culto, mas o que aquela palavra quer dizer? Sabe o que vai responder? Não quer dizer nada. Quer dizer apenas, às vezes, é uma maneira até de desabafar. Tá, angústia, tal. Mas aquele desenho, aquela coisa imaginária, ela não existe naquele contexto em que a palavra é citada. Porque senão você vai ficar o dia todinho, né? Amém, meu irmão? No churrasco. Glória a Deus. Aí chega o outro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí vem o outro, aquele que habita no esconderijo. Para de chatice. Até porque isso é mentira. Você é um ser humano, você sorri, você brinca, você se entristece, você se ofende, você magoa. Não perca a sua humanidade em nome de uma religiosidade. Nunca. Agora, não use esse conhecimento para esconder suas maldades atrás do ensinamento do pastor Alexandre. Você agora vai sair tocando o terror com as palavras. Não, o pastor Alexandre falou isso e aquilo. Não minta para você mesmo. Sejamos honestos. Então, o que Paulo está dizendo é que os nossos lábios precisam de ser lábios sempre puros. E a pureza está não na forma física, mas no sentido e na intenção. Sempre. Então, os membros do corpo de Cristo devem ter a ciência, no caso, o conhecimento, e deve ter o procedimento de pureza em todos os seus relacionamentos. Ok? Esse é o sentido desse texto. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30 nós já falamos. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Esse texto é interessante porque, falando um pouquinho do que nós acabamos de falar agora sobre as palavras, aqui fala longe de vós toda, aí vem uma série de coisas que nós devemos evitar, fugir. Então, toda amargura, então um coração amargurado, amargura contra alguém. Tem pessoas que ficam a vida toda amargurada contra pessoas. Não é, tem a pessoa que é amargurada, de natureza, né? Ela acorda na amargura. Não acontece nada, ela é amarga de si mesma.
Eu tinha um professor que falava sobre essas pessoas, dizendo assim, a pessoa acorda, ela pega e espreme limão e toma, só para poder ficar com a cara ruim o dia todo. Está melhorando, toma outro limão puro, azedo. Né? Mas tem aquele que não tem esse problema de humor, mas ele tem uma amargura guardada contra aquela pessoa, daquele dia, daquela situação. Quando toca naquele ponto, aí vem aquela amargura. Né? Enfim. E cólera e ira. Né? Ou seja, um espírito sempre irado, um espírito revoltado. E fala, e gritaria. E quando chega na gritaria, eu me recordei agora o que acabamos de falar agora há pouco, está todo mundo lá em casa todo mundo fala alto. E todo mundo, além de falar alto, fala ao mesmo tempo. Lá em casa eu falo a minha família de pai e mãe. Então a gente fala alto, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém respeita a vez do outro. E aí um está falando alto, o outro também está, o outro está rindo, o outro está dando tapa nas costas do outro. Lá em casa a gente sorri batendo nas costas. Lá em casa, pode esperar que o tapa vai comer nas costas. Mas ninguém está brigando. Os quando não nos conheciam, achavam que a gente estava brigando. Mas a gente estava rindo. Nós estávamos nos divertindo, então não tinha problema nenhum. Aí vem um crente e fala assim, gente, eu sei que vocês estão brincando. Eu sei que não tem nada de mal. Mas a Bíblia diz que não pode ter gritaria. Entenderam? Que o sentido de gritaria aqui não pode ser o sentido de diversão, de alegria, de festa, de entusiasmo. Vocês percebem que a sutileza, como nós precisamos ler com mais atenção, com mais sensibilidade, buscando compreender o sentido de cada coisa. Até porque a gritaria aqui, no meu entendimento, ela pode acontecer de duas maneiras. Tem pessoas que gritam com o outro na forma de agressividade. Não tem? Mas eu já vi pessoas com a mesma agressividade apenas murmurar. Apenas com um murmúrio que o outro nem ouve direito, mas você sabe que ele está com gritaria. A gritaria é a ofensa como as palavras chegam no ouvido dos outros. Enfim, e bem assim gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Todas essas coisas negativas, daqui para cima, do 25 ao 31, são coisas negativas que não pode haver enquanto corpo de Cristo. Não pode haver enquanto unidade de corpo de Cristo. Não pode haver naqueles que foram à cruz. Não pode haver naqueles que são redimidos ou que foram redimidos. Não pode haver no coração daqueles que estão nesse processo. No sentido de que, havendo essas coisas, nós vamos percebendo e vamos tratando todas as coisas negativas. Talvez você tenha sido pego numa ou noutra coisa dessas aqui. Puxa vida, me encaixei aqui falou comigo. Mas isso chama-se iluminação. É o Espírito Santo, por meio da sua palavra, nos mostrando quais são os pontos necessários a serem trabalhados, a serem tratados, a serem corrigidos. Agora, cuidado, não fique esperando Deus resolver, não. Conversa. Deus não vai resolver o seu problema sem que você tome uma decisão. João capítulo 5. Estava lá um homem no tanque de Betesda. Um homem paralítico há 38 anos. Aquele homem são os crentes. Ele representa os crentes. Não, Deus vai fazer o milagre, Deus vai me transformar. Não, Deus vai mudar. Sempre à espera de um milagre. Sempre à espera de uma intervenção divina. No dia que o anjo vai descer e vai mover as águas. Não entra Jesus daquele tanque, aquele homem estaria lá até hoje, paralítico. Aí Jesus fala assim, você quer ser curado? É a pergunta de Cristo. Parece, num primeiro momento, se eu fosse evocar aqui o entendimento equivocado de um determinado pastor da atualidade, ele diria que Jesus é engraçado porque ele faz perguntas óbvias.
Você quer, se eu quero ser curado, pergunta idiota de Jesus. Não. Não tem nada de pergunta idiota e muito menos de pergunta óbvia. Essa pergunta não é óbvia. Pastor, mas como assim? O camarada está lá no poço. Se ele está lá, ele quer ser curado. Por quê? Por que ele quer? Porque ninguém vai ficar no poço de cura, ninguém vai ao mercado para comprar carro, ninguém vai ao açougue para comprar pão, ninguém vai ao tanque de Betesda para se não quer ser curado. Essa é a ideia. Então, o pensamento do indivíduo seria esse. Então, se ele está ali, se ele é um paralítico, e se ele está com tanta persistência há 38 anos, então ele quer. Não. Porque quando se trata de uma cura, você tem que saber se o doente quer ser curado. Olha Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante, que Jesus falando em resposta aos seus discípulos, que lhe perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Ele diz, porque eu falo para vocês entenderem. Mas os outros não para entender, não? Não, o problema dos outros é que eles estão surdos. Mas estão surdos por quê? Porque eles taparam os ouvidos para não ouvir. Eles fecharam os olhos para não ver. Porque se eles ouvirem, se eles virem, eles entenderão e serão curados. Então eles não querem ser curados. Olha a ideia. Então, se você tem problema de vícios, de problemas, vício que eu falo no sentido do contrário da virtude, você quer mesmo ser curado? Você quer ser mesmo, sua vida vai mudar, vai revolucionar. É um espetáculo. Para pior. Para pior não, para melhor. Que é pior? Depende do ângulo como você olha. Porque essa mudança que vai acontecer, que é para melhor, é para pior. Em que sentido que o melhor é para pior? Que aqui o melhor é perder sempre. É perder, é morrer, é negar. Entendeu? Então, queres ser curado? Olha para Jesus, para aquele homem. É porque não tem ninguém que me joga no tanque quando a água é agitada, ninguém ajuda a gente, como diria uma pessoa. Falou, não, companheiro, você não está entendendo. Se você quer ser curado, então faz o seguinte, levanta-te e anda. Ou seja, começa. Levanta. Não, mas eu sou aleijado. Você não está entendendo, companheiro. Levanta. O uso da vontade, exercita a sua vontade. Nós temos que tomar um cuidado com querer e vontade. Um dia eu vou falar para vocês a diferença entre querer e vontade. A partir de pelo menos alguns pensadores da história. O querer é frágil. O querer é intuitivo. O querer é tradicional, é tradição. Agora, a vontade não. Vontade é um desejo irresistível que te faz agir em prol daquilo que você de fato quer alcançar. Então, o que acontece? Jesus fala para aquele homem, então levanta-te. Ou seja, é você quem vai se erguer. Então não fica esperando, é porque aquele começou boa obra e nós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Fica lá. É brincadeira? Está de brincadeira? Por isso você está aí com 40 anos de crente do mesmo jeito, um pouquinho pior. Porque além do que você era e continua a ser, agora somou a hipocrisia que antes não tinha. Porque hipocrisia é pecado de crente. Tem não crente hipócrita. Mas você tem que procurar. Agora, crente não precisa procurar. Você tem que procurar o não hipócrita. Porque a igreja evangélica ensinou o crente a ser hipócrita e exigiu que ele fosse. Ela exige. Vai chegar na igreja evangélica e falar assim, é porque eu gosto de... Vá para você ver. Acabou, vão te expulsar, vão te bater, vão te xingar. Acabou. Então, qual que é o melhor? Todo mundo continua, mas ninguém fala que faz nada. Finge que está tudo bem de acordo com o sistema da igreja. Aí um olha para o outro, finge que não sabe, e todo mundo sabe que todo mundo sabe. E todo mundo fica fingindo que ninguém sabe de nada. Aquele riso de crente. Né? Eu penso que você é santo, você pensa que eu sou santo, e vamos tocando. E eu sei que você não é. Enfim. Aí então, a partir do versículo 32, ele vai colocar um
antes. Olha no 32, ó. Antes. O 25 ele começa com um por isso. Por isso, deixe, não faça, não faça, não faça. Aí o 32 fala, antes, esse antes quer dizer, ao contrário de tudo isso, você tem que cultivar agora outras coisas positivas. Entenderam? Porque essas coisas positivas fazem parte da vida do corpo de Cristo. Semana que vem, nós vamos retomar aqui essas coisas positivas, retomar a partir dessas coisas positivas, nos versículos 32, 5:1 e 5:2. No versículo 3, começa com 1. O versículo 3 do capítulo 5 começa com 1. Um mais. Então, por isso, antes, mais. Esses aqui são os pontos de leitura do entendimento do sentido. Tá bom?